é um mau sujeito. Eu posso dizer que o Pedro não é um bem sujeito? Não, né? É estranho, né? Mas eu posso dizer que o Pedro não é um bom sujeito. E se eu posso botar bom aqui, então será mal com U. Olha a próxima. Não há mal que sempre dure. Eu posso dizer que não há bom que sempre dure? Caramba, meio estranho, né? Mas eu posso dizer que não há bem que sempre dure. Então o mal aqui será com L. Ok? Vamos para a próxima. Senão junto e senão separado, galera. Acompanha aqui comigo, ó. Esse senão junto, ele sinaliza uma oposição. E esse senão separado, ele sinaliza uma condição. Agora, como é que eu vou definir isso? Esse senão separado, esse senão junto, dá para trocar pela expressão caso contrário, que é uma expressão que marca, que sinaliza a oposição. E aquele senão separado ali pode ser trocado por caso não, que é uma expressão que vai sinalizar a condição. Então aqui, ó, se não estudar, ficará de castigo. Caso contrário, estudar, ficará de castigo. Caso contrário, estude, ficará de castigo. Ou então, caso não estude, ficará de castigo. Opa! Então aqui eu estou criando uma condição. Se não estudar, aí ficará de castigo. Ou seja, se estudar, está tranquilo. Então, criei uma condição. Então, será o se não separado. Caso não estude, ficará de castigo. Agora aqui, ó, estude, se não ficará de castigo. Estude, caso contrário, ficará de castigo. Então, olha a diferença. Então, aqui, ó, eu vou botar o senão junto, porque agora marca a oposição. Então, na primeira, a gente marca uma situação contextual semântica de condição, e na segunda, a gente marca uma situação de oposição. Tranquilo? Beleza? Agora, macetinho, tira ou não, e veja se faz algum sentido ainda a estrutura. Se estudar, ficará de castigo. Ah, mas aí se, no caso, era se não estudar, mas ainda dá para ter a construção, não dá? Olha a próxima. Estude, se ficará de castigo? Fez algum sentido? Não, né? Por quê? Porque senão, não é uma outra palavra. Aqui eu tenho duas palavras, eu tenho o se e eu tenho o não. Então dá para construir uma estrutura apenas com o se, porque é um termo diferente do não. Agora aqui, quando o se não é junto, não dá para almejar uma construção que faça algum tipo de sentido, por mais que a gente altere completamente, mas não faz o menor sentido eu dizer estude se ficará de castigo. É muito estranho, não tem como. Então esse não aqui, ele é junto, porque é a mesma palavra. Então é uma estrutura opositiva, por isso é junta, ok? Tranquilo? Então vamos para a próxima. A próxima, ela cai demasiadamente em provas. Ela é muito parecida com o uso do porquê. O porquê ele cai muito. O camarada quer saber como é que funciona aquele porquê. Às vezes ele pergunta se dá para substituir. Por exemplo, quando uma prova simplesmente cobra uma questão perguntando qual dentre as opções que tem ali o uso do porquê está certo ou errada, a gente tem de analisar todas as frases. Mas pode acontecer do camarada perguntar se dá para trocar um porquê junto por um porquê separado. Isso é impossível. Vocês viram que todos eles têm concepções diferentes. Então é impossível trocar um pelo outro. Se fosse possível, não teria por que a gente ter essa diferenciação toda. E a mesma coisa acontece com a estrutura do acerca e do cerca de. A gente vai visualizar agora que existe o acerca, em que esse acerca é só uma palavra, portanto a gente diz que é um acerca junto, e haverá situações em que teremos o acerca separado. É possível trocar um pelo outro? Nunca, jamais, são concepções completamente diferentes. Este acerca aqui, o junto, como a gente diz, ele significa assunto. E este cerca aqui, ele significa aproximadamente.
Vamos entender como é que isso funciona. E etapa por etapa. Quando eu digo assim, ó, discursou, pontinho, pontinho, problemas políticos. Eu posso dizer que o camarada discursou aproximadamente problemas políticos? Não, mas eu posso dizer que o camarada discursou sobre problemas políticos, não posso? Então o assunto que ele está falando ali, que ele está utilizando, é o assunto político. Então eu vou dizer que ele discursou acerca de assuntos políticos. Mas aqui, ó, comprei pontinho, pontinho, 200 gramas de presunto. Então vamos lá. Eu posso dizer que o camarada que eu comprei sobre 200 gramas de presunto? Não faz o menor sentido, né? Não é o assunto. Aqui a gente vai trabalhar a questão da proximidade. E aí agora eu quero que você entenda muito bem. Eu só vou usar aquela concepção ali se eu quiser fazer uma concepção de proximidade. Porque vai que eu comprei exatamente 200 gramas de presunto. Então eu vou colocar apenas comprei 200 gramas de presunto. Esta será a frase. Mas e se eu não tiver certeza que foram exatamente 200 gramas? E se eu fiquei na dúvida? Caramba, será que foi, né, foram 199? Porra, aí é foda, né? Desculpa até a expressão. Mas, porra, ele vai ficar, pô, não sei se foram 190, se foi 210. Quer saber? Foram mais ou menos 200 gramas. Ou seja, aproximadamente 200 gramas. Então, comprei cerca de 200 gramas. Porque eu comprei aproximadamente 200 gramas de presunto. Agora aqui, ó. A guerra ocorreu, pontinho, pontinho, 20 anos. Então é o seguinte. Se eu tivesse, né, até saiu o D aqui, né? Finge que esse D não está aqui. Se eu tivesse certeza que a guerra ocorreu exatamente há 20 anos, eu iria colocar o A do verbo haver, que indica tempo transcorrido, um tempo passado. Então, se eu tiver certeza que foram exatamente há 20 anos, eu colocaria assim, ó, a guerra ocorreu há 20 anos. Esta seria a estrutura. Mas se eu não tiver certeza, se eu ficar na dúvida, caramba, sei lá, vai que foram 19, ou então foram 20, 21, 22, não sei. Então, como é que você vai dizer? A guerra ocorreu há mais ou menos 20 anos. Então, você vai colocar que a guerra ocorreu há cerca de 20 anos, para mostrar que foram aproximadamente 20 anos. Agora aqui outra estrutura. A capital fica pontinho, pontinho, 200 quilômetros daqui. Se eu tiver certeza que ficam exatamente a 200 quilômetros, eu vou utilizar o a preposição que indica distância. Então, a capital fica a 200 quilômetros daqui. Mas se eu não tiver certeza, de repente são 190, de repente são 210, quer saber? Aproximadamente 200 quilômetros daqui. Então, você vai colocar que a capital fica a cerca de 200 quilômetros daqui. Ou seja, fica a aproximadamente 200 quilômetros daqui. Tranquilo ou não tranquilo? Então, meu companheiro, isso daqui cai bastante em prova. Até mesmo porque não usa apenas a concepção do assunto e do aproximadamente. Também utilizou estudos sobre outras estruturas gramaticais. Usou o a do verbo haver, que indica tempo passado. Então, aqui a gente fez uma estrutura de uma frase com relação temporal e também tem atrelada a essa estrutura do cerca, que significa aproximadamente, a preposição a na concepção de distância. Então, é isso que você tem de reparar. Opa, tem um valor temporal aqui, ó, passado. Então, eu vou usar o a cerca, em que o a é o a do verbo haver, que é o a com h. E se tiver uma relação de distância, eu vou usar o a cerca, que também é teoricamente separado, porque eu tenho a preposição e eu tenho a palavra cerca, que indica aproximadamente. Eu só vou usar o tal do a cerca junto se significar assunto, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima é assim, galera, ó. Afim junto e afim separado. Pronúncia é a mesma. O que vai definir
é a diferença entre eles? É que esse afim junto, ele indica afinidade. E este afim separado, ele indica finalidade. Tanto é que dá para trocar pela preposição para. Então vamos lá. Trabalhei a fim de ganhar dinheiro. Então pensa comigo. Eu trabalhei com o intuito de ganhar dinheiro. Eu trabalhei com a finalidade de ganhar dinheiro. Eu trabalhei para ganhar dinheiro. Então só pode indicar finalidade, só pode ser o afim separado. Agora aqui, ó, João está a fim de pedir demissão. Opa, é o objetivo do João. Ele tem aquela finalidade, aquele intuito. Então, é o afim separado. Próxima. Matemática e física são disciplinas afins. Pô, aí não tem como, né? Aí é uma questão de afinidade. Tanto é que, normalmente, o camarada que faz uma faculdade de engenharia... e aí depende, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, ele domina tanto a matemática quanto a física, porque são matérias que se complementam, assim como química e biologia. Agora, se são afins, é o afim junto. Vamos lá, vamos criar uma concepção aqui interessante com essa estrutura. Eu vou colocar assim, ó, João é afim de Paula. Esta estrutura, que é uma estrutura informal da língua, do jeito que está aqui, ela é ambígua. Porque eu não sei se o João, por exemplo, é um primo da Paula, se ele é irmão da Paula, se ele é amigo da Paula, se eles têm afinidade. Eu não sei se é isso, ou se o João quer ficar com a Paula. Do jeito que está aqui, é impossível. Então, vamos desconstruir essa ambiguidade. Eu poderia dizer, João é afim de Paula, pois são irmãos. Então, seria um afim junto. Agora, e se o João quiser ficar ainda com a Paula? Eu vou colocar que o João é afim de ficar com a Paula. Isso significa que o João ainda não está ficando. Então, ele tem o objetivo de ficar. Ele tem a intenção de ficar. Ele tem a finalidade de ficar. Então, vai ser um afim separado. Então, João é afim de ficar com a Paula, porque ele tem um intuito, a finalidade. Então, se o avaliador um dia brincar ali com textos com variação linguística, utilizar a concepção do adequado e do inadequado, a linguagem do dia a dia, colocar um texto que fale sobre namoro, ele pode facilmente criar uma concepção dessa na prova. Depende só dele, ok? Então, você sabe que aqui é a finalidade, é o intuito que o João tem. Vamos para a próxima. Opa! Demais junto e demais separado. Galera, aqui é super tranquilo. Esse demais junto, ele pode indicar a intensidade. Então, eu posso trocar pela palavra muito, né? Pode funcionar como um valor adverbial. Beleza. Ou até como uma estrutura de pronome, como se fosse um pronome indefinido. Agora, que significa os demais, os outros. E esse demais separado, ele é uma locução prepositiva, que significa a mais. E que eu posso, ao invés de trocar pela palavra muito, eu posso trocar pela expressão de menos. Aí acompanha aqui comigo, ó. A viúva comeu demais. Eu aqui agora posso ou não posso dizer que a viúva comeu muito? Posso. E se eu posso dizer que a viúva comeu muito, eu vou colocar que ela comeu demais junto. Sem contar que, reparem, esse demais aqui está atrelado ao verbo comer. Portanto, tem sim um valor adverbial.
Beleza, matei. É para mostrar a intensidade. Está modificando aquele verbo. A viúva não só comeu, ela comeu demais, ela comeu muito, ela comeu bastante. Mas olha a próxima. A viúva comeu sal demais. Caraca, e aí? Agora, reparem. Eu posso dizer que a viúva comeu sal muito? Não, não posso. Eu poderia dizer que a viúva comeu muito sal, em que o muito estaria ligado à estrutura do verbo comer. Agora, aqui não tem como eu dizer a viúva comeu sal muito. Então, eu vou colocar o demais separado. Porque a viúva comeu sal a mais. Ou seja, eu poderia trocar e dizer que a viúva comeu sal de menos. E reparem que essa estrutura agora, ó, ela está ligada à palavra sal, que é um substantivo. Então, portanto, não vai ser a estrutura adverbial. Olha a próxima aqui. Chamaram os demais colegas. Aí lembra que eu falei aqui no iniciozinho? Que pode ser substituído pela palavra muito para mostrar o intensificador, mas pode funcionar como se fosse um pronome, como se fosse outros. Eu poderia ou não poderia dizer chamaram os outros colegas. Então, chamaram os demais colegas também será junto, ok? Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima é tranquilona, ó. Mais com i e mais sem o i. Detalhe, não existe essa história de mais com i e mais sem o i. A pronúncia é a mesma. O que eu vou definir? Que esse mais sem o i, ele é um advérbio que indica uma oposição. Então, ele indica uma oposição. E esse mais com o i, ele é... Ah, perdão. Advérbio não, pô. Tô maluco. Ele é uma conjunção que indica uma oposição. E esse mais com i, este sim é um advérbio que indica uma intensidade. Agora, Sidney, até aí, ó, tô com dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de substituição. Já que esse mais é uma conjunção que indica uma oposição, na verdade é uma conjunção adversativa, eu posso trocá-lo por outra conjunção adversativa também. Então, eu posso trocar pela palavra porém. Agora ali, não é um mais, que é um advérbio, que funciona como intensificador, então eu posso trocar por um outro advérbio também. Então, eu poderia trocar pelo advérbio menos. Então, vamos lá. Ela é a mais bonita da turma. Eu posso dizer que ela é a porém bonita da turma? É impossível, mas eu posso dizer que ela é a menos bonita da turma. Então, se dá para eu trocar pelo menos, eu vou colocar o mais com um i. Agora, olha a próxima. Ela estudou, mas não passou de ano. Não dá para eu dizer ela estudou menos não passou de ano, mas dá para eu dizer ela estudou, porém não passou de ano. Então, agora é o mais sem o i, porque é a conjunção que indica a oposição, que indica contraste, que indica a adversidade. Até mesmo porque, o que é essa oposição? É a quebra de uma lógica. Se ela estudou, a gente espera que ela passe. Porém, mas ela não passou. Quebrou a lógica. Por isso teve a oposição. Detalhe, dica que eu vou te dar. É óbvio que pode aparecer o mais com o i depois de uma vírgula, porque pode ser realmente a estrutura intensificadora. Mas, normalmente, praticamente em 99,9% das vezes em que eu tenho uma estrutura em que eu coloco a vírgula e depois eu vou colocar o mais, obviamente, na maioria das vezes, esse mais é a conjunção que indica a oposição e será o mais sem o i. Então, fica ligado, né? Apareceu a vírgulazinha, opa, está indicando a oposição? Posso trocar pelo porém? Então, o mais sem o i. Continuando aqui a pegada, ó, A com H e A sem H. Eles fazem uma alusão a tempo. Beleza. Aí você já está ligado que este A com H é o A do verbo haver, que indica tempo transcorrido. Então, ele joga para o passado. E esse A aqui será uma preposição que irá jogar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica
específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né, noções de administração, tudo dentro de uma grade só.
né, noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né, noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né, noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né, a parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né, licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essas aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá